Uma das doenças mais prevalentes em toda a cardiologia, insuficiência cardíaca, a gente precisa conhecer. Até porque se você não quer distância de cardio, eu quero só saber infarto, que é o que chega no pronto-socorro, insuficiência cardíaca chega e chega demais. Por quê? Lembra lá quando vocês estavam tendo essa aula com o Gabriel e ele mostrou esse raio-x daí, falando sobre o famosíssimo edema pulmonar. Pronto, pois é isso mesmo que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre edema pulmonar e insuficiência cardíaca. Mas antes da gente chegar nesse ponto de falar sobre edema pulmonar, eu preciso formar uma base aqui com vocês de cardiologia. Eu preciso que vocês entendam alguns conceitos iniciais relacionados à cardiologia para que a gente consiga chegar nas aplicações mais clínicas. Então, o primeiro conceito que eu preciso que vocês entendam é de débito cardíaco. O que é débito cardíaco? Vamos ler o conceito bonitinho, depois a gente explica mais bagunçado. Vamos lá. Volume de sangue ejetado pelo VE não é veteranicina, nesse caso é ventrículo esquerdo, para a aorta por minuto. Então, volume de sangue lançado para a aorta por minuto. Então, é quanto de sangue o ventrículo esquerdo joga na aorta em 1 minuto. Tranquilo. Se é volume de sangue, então é litros, né? Então, é quantos litros de sangue ele joga em 1 minuto para fora do coração. Tranquilo. Débito cardíaco, litros por minuto. Outra coisa, frequência cardíaca. A gente já falou demais sobre frequência cardíaca, mas frequência cardíaca nada mais é do que o número de contrações que o coração faz em 1 minuto. Então, a medida aí seria batimentos por minuto. O volume sistólico é outro assunto aí, outro conceito que a gente precisa conhecer. Volume sistólico é o volume de sangue que o coração joga para fora em uma única contração. Ah, é a mesma coisa que débito cardíaco? Não. Débito cardíaco é o volume de sangue jogado para fora em 1 minuto. Já o volume sistólico é o volume de sangue jogado para fora em uma contração. Beleza? Faz sentido. Vamos entender como é que esses três conceitos se relacionam por essa formulazinha. Débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Calma que faz sentido. Frequência cardíaca é batimentos por minuto. Volume sistólico é litros por batimento. Quantos litros de sangue saem em um batimento? Se a gente multiplicar um pelo outro, batimento corta com batimento e fica litros em cima, minuto embaixo. Litros por minuto é o que a gente definiu como sendo débito cardíaco. Show, matemática faz sentido. Gostei de matemática, consegui passar no Enem graças à matemática. Então tá tranquilo. Consegui entender a relação entre débito cardíaco, frequência cardíaca e volume sistólico. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre volume sistólico. O que é que a gente precisa falar sobre ele? Quando a gente fala em volume sistólico, a gente ainda fala de dois outros conceitos. Muita gente lá da frente do curso não sabe disso. Então presta atenção para você não chegar lá na frente sem saber disso daí. O que é pré-carga e o que é pós-carga? Pré-carga é o quanto o ventrículo esquerdo incha para conseguir expelir o sangue, certo? Então é quanto o ventrículo esquerdo inchou. Tranquilo, beleza. Pós-carga confunde muita gente. Pós-carga é o quanto a aorta, é a resistência da aorta para receber o sangue que está saindo do coração. Então é a resistência da aorta para receber o sangue que está saindo do coração. Tranquilo. E o último conceito, contratilidade, é a força para transformar a pressão em um fluxo de sangue. Beleza? Tudo entendido. Agora a gente vai poder, agora que vocês têm esses conceitos iniciais, a gente precisa falar sobre insuficiência cardíaca. Insuficiência, a palavra insuficiência, eu queria que vocês refletissem um pouco. O que é insuficiência? O que é que essa palavra está te dizendo? Essa palavra está te falando que o que quer que seja não está fazendo a função de forma correta. Qual é a função do coração? Muita gente diz, é se apaixonar, é o auge do romantismo. Não é isso, tá? Vamos considerar, por enquanto, que a função do coração é ser uma bomba. Ele vai bombear o sangue pelo resto do corpo. E aí ele pode fazer isso mesmo com alguns probleminhas. Digamos que está com um probleminha e o coração está enchendo normal, certo? Está chegando sangue nele de forma adequada, mas ele está com débito cardíaco baixo. Seja qual for o motivo, ele não está conseguindo jogar o sangue para fora na quantidade adequada. Tranquilo.
Agora pensa o contrário. O débito cardíaco está normal, mas ele só está conseguindo jogar para fora essa quantidade de sangue de forma adequada porque ele está enchendo muito. Se está enchendo muito, sobra sangue para ele conseguir jogar para fora na quantidade normal. Então, insuficiência cardíaca é que o coração não está fazendo essa função de bombear o sangue de forma adequada. Dessa forma, percebeu isso daí, a gente já precisa direcionar para classificação. Viu que chegou um paciente para você com sinais de insuficiência cardíaca, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Na verdade, no próximo slide a gente vai falar sobre isso. Já vai direcionando para classificar, porque classificação é o que vai definir a sua conduta frente àquele paciente. E quais são as classificações da insuficiência cardíaca? A gente vai dividir aqui em 3 grupos de classificação. Vamos para a primeira. A primeira é de acordo com sintomas, principalmente. É de acordo com o lado que está acometido do coração. Vamos chamar de coração esquerdo, as câmaras esquerdas, e coração direito, as câmaras direitas, átrio e ventrículo direito. Então, quando a gente fala em insuficiência cardíaca esquerda, o problema está no lado esquerdo. Só que, olha, isso aí confunde bastante gente. Qual é a função do coração esquerdo? Bombear o sangue para todo o corpo. Ah, então o problema está em todo o corpo. Não. Confunde, mas presta atenção. A congestão, ela vai acontecer sempre antes do lado afetado. Então, antes do coração esquerdo vem quem? A circulação pulmonar. Então, se eu digo, esse paciente está com insuficiência cardíaca esquerda, significa que o problema está antes do coração esquerdo. Ou seja, antes está nos pulmões. Então, ele está com uma congestão pulmonar. Então, a insuficiência cardíaca esquerda é quando ele tem um quadro de congestão pulmonar. Tá bom? Então, nesses casos, ele vai apresentar um quadro tipicamente respiratório. Vai ter uma dispneia, vai ter ortopneia, vai ter dispneia paroxística noturna, vai ter tosse seca. Então é um quadro tipicamente pulmonar. E aí sim, aquele edema pulmonar que vocês viram com o Gabriel bem direitinho naquela aula de aplicação da semiologia respiratória. Então a insuficiência cardíaca esquerda vai gerar esse quadro pulmonar. Já a insuficiência cardíaca direita é o oposto. Por quê? Antes do coração direito tem o quê? A circulação do corpo todo. Então o problema está no corpo todo, a congestão está acontecendo no corpo inteiro. Então na insuficiência cardíaca direita a gente vai ter uma congestão sistêmica, está tudo congesto. Então vai ter edema de membros inferiores, vai ter turgência jugular, vai ter hepatomegalia, vai ter esse quadro mais sistêmico, mais recheado do que a insuficiência cardíaca esquerda. O segundo grupo de classificação é de acordo com onde está o problema, né? Se o coração está com problema para contrair ou para relaxar. Se tiver com dificuldade para contrair, a gente chama de insuficiência cardíaca sistólica. Se tiver com problema para relaxar, a gente chama de insuficiência cardíaca diastólica. Beleza. A insuficiência cardíaca sistólica a gente encontra em que casos? Principalmente, tem aí alguns exemplos, eu vou chamar a atenção para a doença de Chagas. Na doença de Chagas, a doença de Chagas, na verdade, principalmente no Brasil, é uma doença com muita área endêmica. Então, você precisa investigar ativamente fatores epidemiológicos para a doença de Chagas. Então, perguntar sobre onde o paciente trabalha, onde ele mora, onde ele já morou, onde ele já trabalhou. Então, todas essas informações são muito importantes para o rastreio de doença de Chagas. Já a insuficiência cardíaca diastólica também tem outros quadros que acabam dificultando esse relaxamento. Então, a fibrose isquêmica pode causar isso daí. E outra coisa, cardiopatia hipertensiva também pode causar diastólica. Mas Lucas, está ali escrito na insuficiência cardíaca sistólica. Pode causar sistólica também. Mas ele acaba causando a insuficiência cardíaca diastólica quando está em uma fase hipertrófica, tá? Então, esses são os 2 grupos de classificação. Tem mais um, vamos falar sobre esse terceiro grupo, que é de acordo com o débito cardíaco. Se tiver um alto débito, a gente diz, um alto débito cardíaco, a gente diz que é insuficiência cardíaca de alto débito. Então, vai estar aumentando o trabalho cardíaco para tentar suprir as necessidades fisiológicas. Já na insuficiência cardíaca de baixo débito, a gente vai ter um coração que é incapaz de jogar o sangue na quantidade adequada. Dessa forma, mostra mais facilmente a insuficiência cardíaca, né? Não está fazendo a função dele de forma adequada. Então, esse daí é o mais comum que a gente vai encontrar.
e finalizando a etapa de classificação. Agora, essa parte você não pode desgrudar os olhos dessa tela, pelo amor de Deus. Presta atenção. Escala de NIHA, escala da American Heart Association. Tá bom? Vamos falar primeiro de NIHA. A escala de NIHA, classe funcional de NIHA, pode chamar como quiser, é uma escala que vai de 1 a 4. É uma escala de classificação de pacientes já diagnosticados com insuficiência cardíaca. A escala 1 é aquele paciente, a classe 1, né, é aquele paciente assintomático, que está tranquilo, não tem nenhuma limitação para fazer atividade física, tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mas está tranquilo ali, sem nenhuma queixa, sem nenhuma limitação. A mortalidade desse pessoal acaba chegando aí em 5%, é uma mortalidade baixa. Já o grupo 2 é aquele paciente que quando está em repouso, está tranquilo, não tem sintoma nenhum, mas quando vai fazer as coisas dele acaba tendo uma certa limitação, tem um quadro mais dispneico, por exemplo. Então tem uma limitação ali para fazer essas atividades habituais. A mortalidade sobe um pouquinho aí, perto de 10%. O grupo 3, a gente vai ter aí a limitação já dá um pulo e chega numa limitação significativa das atividades físicas habituais. Então acaba tendo um pouco de desconforto, mas ainda está um pouco confortável em repouso e chega a ter esses sintomas aos pequenos esforços. Então começa a ter uma fadiga, palpitação, dispneia, pode ter angina, né, dor torácica, mesmo aos pequenos esforços. E o grupo 4, aí sim, está assintomático até em repouso. Não consegue fazer esforços mínimos. A mortalidade dispara aí mais ou menos 50% a 60%. Pode ser até irreversível isso daí, essa classe 4. Então aí já é um pouco mais complicado. Essa escala é boa? É utilizada? É utilizada, mas tem algumas críticas aí a ela. Principalmente é que ela só classifica o paciente quando ele já tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Por outro lado, a American Heart Association e o American College of Cardiology criou essa nova classe. Essa classe vai de A a D. De 1 a 4, A a D. É a mesma coisa, mas enfim. Vai de A a D. A classe A é aquele paciente que não tem insuficiência cardíaca. É assintomático, porém tem um alto risco de chegar a desenvolver insuficiência cardíaca. É aquele paciente que tem hipertensão, tem diabetes, tem um histórico de infarto, de AVC, é etilista. Então, é aquele paciente cheio de comorbidade, está recheado ali para desenvolver insuficiência cardíaca. Já o grupo B é aquele paciente que tem uma doença cardíaca estrutural já. Então, a gente já está falando de paciente com insuficiência cardíaca. Tem aquele paciente que é assintomático, beleza, mas a gente já consegue observar uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, alguma valvulopatia assintomática. Então é o NIHA 1, tá bom? Já o grupo C é aquele paciente que, além de ter essa doença cardíaca estrutural, ele já tem alguns sintomas, ou um histórico de sintomas. Geralmente dispneia, fadiga, está relacionado com isso daí. Então, sintomas prévios ou sintomas atuais. E a classe D é aquele paciente que já tem sintomas refratários. Então, é um quadro mais grave, é uma fase mais terminal. Então, precisa de intervenção mais especial, certo? Mas, realmente, é um pouco mais complicado esse grupo D. Então, essa escala daí é um pouco mais completa que a outra, né? Acaba direcionando melhor. Por exemplo, a classe A gente já consegue direcionar direitinho a conduta para o tratamento das comorbidades, coisa que a gente não consegue se basear lá em NIHA. Então vamos para o backup dessa aula. O que é que a gente viu aqui que a gente precisa lembrar? Primeiro, a formulazinha mágica, relação entre débito cardíaco, frequência cardíaca e volume sistólico. E também os conceitos de pré-carga e pós-carga. Não esquece dessa parte, que é a parte básica da aula. Também lembrar que insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração de exercer sua função, que não é se apaixonar, tá? É bombear sangue para o corpo. Lembrar das definições, eu botei as classificações aqui principais, a esquerda e a direita, sendo a esquerda uma congestão pulmonar e a direita uma congestão sistêmica. Lembra que é antes da câmara acometida. E também lembra da classificação de NIHA e da American Heart Association. Então, espero que tenham gostado da aula. Eu realmente espero que finalmente você tenha aprendido insuficiência cardíaca. E a gente se vê na próxima aula. Beleza? Até lá!